Olá, amigos. Sou o deputado Alex Brasil. Vamos começar mais um Top 5 da semana. Essa semana está recheada de coisas boas para a gente falar aqui, né? E o Top 5, na verdade, já não é mais 5, é 10, é 20. Vamos ver o que temos aqui hoje. Fux cita Maria Corina Machado e defende o direito de fiscalizar as eleições sem criminalização. Fux, que foi mais uma vez o homem da semana, né? Com o julgamento agora de um novo bloco ali, agora o bloco do pessoal da fake news, deu uma aula novamente sobre muitas coisas que ele traz ali durante o seu relatório do seu julgamento. Entre elas, ele falou abertamente que no passado, aqui no Brasil, nós já tivemos um momento que o partido que perdeu, o PSDB da época, também questionou o resultado e ali, através da abertura de uma investigação, o próprio TSE investigou e depois viu que não tinha nada de errado, segundo eles, e encerrou o caso. Bem diferente do que fez o ministro Moraes, que nessa última eleição não aceitou, né, o pedido de reconsideração do que estava acontecendo nas eleições. Além dele não aceitar que fosse para frente esse pedido, ele deu uma multa milionária de 22 milhões, ainda de forma jacosa, né, porque 22 era o número do nosso partido do PL, e colocou ali os autores da ação, do pedido, dentro daquele inquérito que ele coloca todo mundo naquele calabouço ali e começa a investigar as pessoas. Então o Fux foi muito direto, franco e disse, olha, nós hoje que falamos em defender a democracia, sequer aceitamos que as pessoas questionem o resultado eleitoral. Não se dá para falar, então, em democracia se hoje a gente não respeita mais esse direito da ampla defesa, da discussão aberta e dos questionamentos. Deu no meio, mais uma vez, do Moraes. Outro tema sobre a questão Fux aqui é: Fux rebate críticas após votar por absolver Bolsonaro e manda indiretas. Não leram o voto e só comentaram. Realmente o Fux ele pediu uma revisão do seu voto e ele mesmo disse claramente que ele precisava rever alguns conceitos. E nessa revisão ele entendeu que ele estava errado, então ele não tinha mais aquela intenção de diminuir as penas do Bolsonaro e ele votou pela inocência do presidente Bolsonaro. Lógico que isso inflamou muitos do lado da esquerda, né? A militância ficou revoltada com isso. E ele falou abertamente que a honra de um juiz está em se fazer justiça e não em se fazer militância. Então, mais uma vez, deu no meio desses ministros que estão longe de ser os ministros que respeitam a nossa Constituição, que estão lá justamente para tirar o presidente Bolsonaro do novo momento eleitoral que se aproxima, que seria as próximas eleições de 2026. E para a gente fechar o assunto Fux, mais uma aqui. Fux, relator do recurso de Jair Bolsonaro, pediu transferência para a segunda turma do STF. O que a gente pode considerar aqui, de repente, uma jogada de mestre, porque levando o Fux para a segunda turma, ele leva com ele os seus processos. E entre os processos está justamente o recurso do presidente Bolsonaro sobre a sua inegibilidade. E aí, vocês sabem que se o Fux for para a segunda turma, nós ainda temos lá o Cássio Nunes e nós temos também o ministro André Mendonça, ou seja, nós teríamos a maioria, já que os outros dois votos vão ser do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. Dias Toffoli sempre meio em cima do muro, né? A gente sabe como é que é o jeitão dele, e Gilmar Mendes é aquele sapo gordo que a gente sabe que nunca está com a gente. Então, se o Fux for para a segunda turma e jogar para a segunda turma ter que votar a questão da elegibilidade do presidente Bolsonaro, de fato aqui nós podemos ter uma jogada de mestre e colocar o Bolsonaro novamente para concorrer às próximas eleições. A gente sabe que o lado de lá vai continuar fazendo de tudo, abrindo novos inquéritos, tentando condenar o Bolsonaro cada vez mais em coisas que não são reais, né, que são fictícias, mas pode haver aqui uma reviravolta, o Fux, na segunda turma. E a primeira turma vai receber aí o novo ministro que o Lula colocaram no lugar do Barroso. Ela já é uma turma de maioria do Lula, né? Então ela não vai mudar muito o cenário. Vai deixar de ter um voto contrário do Fux. E aí a gente vai saber que quem cai na segunda turma, se for de direita, tem chance. Se for na primeira turma, a pena de morte, se tivesse no Brasil, seria uma decisão que não faltaria esses ministros, que tudo que cai lá para eles, se é da direita, eles condenam. Acabando agora o tema Fux, vamos falar outras situações que estão acontecendo nesse momento aqui no país.
Gastos com viagem do governo Lula disparam e chegam a 5 milhões por dia. É isso mesmo que você escutou. Hoje o governo Lula está gastando em média 5 milhões por dia para manter não só o presidente Lula, como a Janja e como todos esses seus ministros e pessoas ligadas ao governo Lula fora do país viajando o tempo todo. Esses gastos aqui também envolvem os voos regionais dentro do país e é uma cambada de gente que hoje usa os aviões da FAB para ficar de um lado para outro, às vezes fazendo coisas que não tem nada a ver, né? Como indo num jogo de futebol, o pessoal pega o voo da FAB, como indo num casamento, como indo num evento familiar. Hoje os aviões da FAB viraram só para servir a esse tipo de gente. Então, com os gastos em torno de 5 milhões por dia, você percebe por que o cofre do Brasil está secando e por que o dinheiro não aparece mais por aí como aparecia antes. E eles não falam em cortar gastos. Eles só falam em taxar cada vez mais o cidadão, o trabalhador, a nossa população, porque eles gastam de forma desenfreada e quem paga essa conta somos nós. E é por isso que o Taxade, né, o Haddad, está cada vez criando mais taxas, mais impostos e com mais vontade de pegar o seu dinheiro. Próximo tema. PF diz ao STF que Felipe Martins simulou a entrada nos Estados Unidos e pede a abertura de um novo inquérito. Isso aqui poderia ser uma piada de mau gosto, mas é a verdade do que se tornou nossa PF. Aquele delegado lá, que todo mundo sabe que está correndo o risco, inclusive, de cair na Magnitsky, que é o Fábio Short. Algo parecido com isso, se não for isso. O que acontece? Ele pediu a abertura de um novo inquérito, porque ele está envolvido até o pescoço com isso, né? Já que prenderam o Felipe Martins alegando que ele tinha entrado nos Estados Unidos, e agora o FBI está na cola para saber quem que falsificou isso, porque já está comprovado que foi uma fraude dentro dos Estados Unidos para dizer que ele tinha entrado nos Estados Unidos naquele período que o Bolsonaro foi aos Estados Unidos. Como se também viajar para os Estados Unidos fosse algum crime, né? Mas no Brasil hoje eles fazem crime o que eles quiserem. Até a opinião é crime. Então agora o que aconteceu? Ficou comprovado que ele não entrou lá. E para eles tentarem se eximir dessa fraude que foi criada e pode estar envolvendo não apenas pessoas nos Estados Unidos, como gente aqui do governo Lula, né, e pessoas podendo de repente estar ligadas ao próprio gabinete do Moraes, eles estão tentando encontrar uma saída de emergência para isso. Então agora o argumento deles é que o próprio Felipe Martins teria simulado a sua entrada nos Estados Unidos. Qual o motivo que ele faria isso? Para forçar sua própria prisão? Para virar o Marte do país? Nada fecha aqui, né? Então a gente sabe que esse caso do Felipe Martins pode ser a pá de cal aí para pegar muita gente, não apenas no governo Lula, como gente do próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E temos que acompanhar isso aqui com lupa, porque isso aqui vai derrubar gente grande no nosso país. E provavelmente vai prender gente também lá nos Estados Unidos. Próximo assunto, Lula anuncia Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência. Finalmente o Lula, né, assumiu de vez que a quadrilha toda dele agora vai fazer parte do governo. Estava faltando esse invasor de propriedade, né? Então agora ele coloca o Boulos num status de ministro de Estado e dizem que a função principal dele é colocar o governo na rua. Eu acho que é colocar o governo dentro da sua casa, né? Porque o papel dele é invadir as propriedades. Então o governo Lula provavelmente agora com o Boulos lá como ministro vai realmente assumir o papel dele de invasor de terra, de propriedade, de residência. E é, para nós aqui, a comprovação máxima de que quem fez o L deve estar bem feliz de ter Guilherme Boulos como ministro de Estado. Um cara que sempre fez tudo para ser preso, para arruaça, para agressões à propriedade alheia e agora virou ministro de Estado. Ex-diretor da inteligência da Venezuela tem novas provas para revelar à Justiça dos Estados Unidos. O que acontece aqui? Esse aqui é o assunto do Carvajal, quero pegar uma foto dele para mostrar para vocês. Esse aqui é o cidadão. Esse cara está preso lá nos Estados Unidos já faz muito tempo, mas ele ainda não tinha entregue tudo que ele poderia entregar. E como ele está muito próximo de ser condenado, e lá nos Estados Unidos você sabe que a coisa é pesada, ele decidiu entregar então o que ele tinha de mais robusto lá, que é a comprovação de que a Venezuela fomentava com recursos financeiros
partidos de países aliados, como principalmente o Brasil aqui, que é o que mais nos interessa. Então agora ele vai conseguir comprovar que os recursos que vinham, inclusive, do próprio narcotráfico, ou seja, nós estamos falando de grupos aí de narcotraficantes envolvidos com drogas, estavam financiando campanhas eleitorais aqui no Brasil. E, logicamente, que quem estava se beneficiando com isso é quem estava no poder na época, e vocês sabem que estava no poder na época, era o governo Lula. Então nós estamos na expectativa aí dessas comprovações agora, porque até o julgamento final dele foi adiado, justamente porque ele prometeu trazer todas essas provas, e aí você pode ter certeza que vai ter gente grande aqui no Brasil que vai passar apuros. Porque uma vez comprovado que se elegeram e se utilizaram de recursos estrangeiros, principalmente oriundos de narcotráfico, tem coisa pesada vindo aí para quem se envolveu, né, de forma severa com esse tipo de situação. Esperamos que em breve a gente possa também ter gente do Brasil sendo colocada aí na lista do FBI para que responda pelos seus crimes. Para fechar hoje, e essa aqui também é uma pesada, nós amanhecemos hoje com essa notícia de que a Justiça manda remover postes que ligam o irmão do Lula a fraudes do INSS. Multa de R$ 1.000 por dia e R$ 20.000 se houver descumprimento. A juíza é a Ana Luísa, irmão do Lula, que está sendo blindado na CPI, né, do INSS, como vocês sabem, sequer falou lá, não conseguiram sequer levar ele para falar na CPI, mas que todo mundo aí tem ouvido e tem lido de que tem muito dinheiro dos aposentados que foi parar na conta desse sindicato ao qual o irmão do Lula, o Frei Chico, é presidente. E, estranhamente, vem uma juíza de primeira instância e proíbe que qualquer pessoa fale a respeito disso. E vocês acham que isso é uma democracia? Pode ter certeza que se for buscar aí quem é essa juíza, vocês vão achar ela com camisa do Che Guevara, vocês vão achar ela em alguma manifestação da esquerda, porque uma juíza sensata e coerente jamais daria uma sentença como essa. São pessoas que não têm nada a ver com democracia, não têm nada a ver com justiça e tentam a todo modo blindar a bandidagem do qual o irmão do Lula está envolvido. Então é isso. Essa semana a gente teve muitos assuntos polêmicos, sempre tentando trazer a melhor notícia para vocês. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem e ajude com que essa boa informação chegue a mais pessoas. Uma coisa é certa, ou a gente guia esse país para a direita de novo, ou a gente não deve conseguir aguentar mais 4 anos de treva com esse governo do PT. Fiquem com Deus, sigam as nossas páginas, força e honra.